Devo ou não utilizar amarelo, vermelho, laranja nos ambientes do meu restaurante? Essa é uma pergunta que já gerou muita polêmica por aqui. Inclusive, eu costumo falar, pare de utilizar essas cores nos seus ambientes. E aí muita gente ficou extremamente preocupada porque possui essas cores nos seus ambientes e não sabe muito bem como resolver. O fato é que aqui, no Arquitetura de Restaurantes, a gente te ensina a se tornar um restaurante inesquecível. E o que seria um restaurante inesquecível? É um restaurante onde ele possui seus diferenciais, onde ele possui ambientes únicos, que simplesmente conectam profundamente de forma emocional com o seu cliente. E aí, quando a gente começa a falar de padrão, de cores padrões como amarelo, vermelho, laranja, a gente passa a não mais se tornar um restaurante inesquecível pelo fato de você estar sempre fazendo mais do mesmo. Mas aí é que tem uma linha tênue entre usar ou não essas cores, porque todas as cores podem sim ser utilizadas no seu restaurante. O problema é a forma como você utiliza ela e se ela também está alinhada com o público que frequenta o seu restaurante. Então, muito cuidado nessa hora da escolha das cores. Não é porque o vermelho e o amarelo são as cores da fome, né, conhecidas como as cores que abrem o apetite, que você precisa utilizar no seu ambiente. Vai depender muito da sua tipologia. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas falarem: mas as grandes redes de fast food utilizam o amarelo e o vermelho, né, principalmente, como o Burger King, como o McDonald's. De fato, elas usam. Porém, quem está acompanhando aí as mudanças do mercado, as mudanças do consumo, já viram que, inclusive, saiu uma matéria recentemente que o McDonald's está mudando os ambientes das lojas deles. Por quê? Porque eles entenderam que o ambiente ele não tem que simplesmente causar uma sensação de despertar a fome no cliente. Muito pelo contrário. Ele precisa, além de se conectar com o cliente, ele precisa tornar aquele ambiente extremamente acolhedor e confortável. E aí que o McDonald's está mudando toda a padronização de cores dos ambientes dele. Recentemente eu fiz uma viagem para a Europa e eu ainda não tinha lido essa notícia e eu frequentei alguns McDonald's por lá, em vários países diferentes. E eu percebi que estava havendo uma mudança nos ambientes do McDonald's. Hoje tu entra em São Paulo já está acontecendo, acredito que no Rio de Janeiro também, mas fora do Brasil, a cara das lojas da McDonald's está completamente diferente. Hoje eles utilizam muito a madeira, que é um material muito acolhedor e confortável. Eles utilizam plantas, vegetação. O amarelo, ele saiu do protagonismo da loja, então a loja não é mais principalmente amarela. Ele está em pequenos pontos para conectar com aquela marca que é amarela, que são os arcos amarelos, né, que é o grande sucesso e o que realmente levou o McDonald's para um outro patamar, né, que são os arcos dourados. Então eles têm sim essa cor, que é uma cor muito marcante da marca, porém ela está em pequenos detalhes. Então, se até o McDonald's se atentou que eles precisam parar de ser mais do mesmo, parar de usar amarelo, laranja, vermelho, e sim entender qual é a cor e os materiais que conectam verdadeiramente com o seu cliente e passaram a usar. Então, essa é uma grande mudança que está acontecendo em todos os ambientes das lojas do McDonald's. Possivelmente as novas já vão vir aí com essa nova formatação, né? Então, muito cuidado na hora de usar mais do mesmo, porque não necessariamente, porque o vermelho, o amarelo, o laranja são cores que despertam desejo e apetite, que elas vão causar essa emoção, porque o excesso dessas cores, ela causa agitação e mal-estar. Então, por exemplo, se o seu restaurante, a ideia é que a pessoa permaneça por mais tempo nele, se você utilizar essas cores, que são cores fortes, agressivas, provavelmente o seu cliente não vai permanecer mais tempo. E aí fica completamente desalinhado com a sua proposta de local, onde você quer que o cliente fique, que o cliente consuma mais, né? Permaneça mais tempo, então peçam uma entrada, um prato principal, ou um petisco, depois um prato.
tem que estar muito alinhada essas cores que você vai utilizar, porque assim como elas são cores que despertam fome, elas também são cores que despertam agitação. Então é uma linha muito tênue entre usar uma cor ou utilizar a outra, muita atenção nisso.